Olá, meu querido amigo e irmão, estamos aqui com o podcast da Primeira Igreja Presbiteriana de Caratinga e nós vamos falar nesses podcasts sobre doutrinas essenciais da fé cristã. Você sabe quais são essas doutrinas? Espero que sim. Se você não sabe, com toda certeza nós estaremos aqui para te ajudar a conhecer, a crescer e ser edificado por essas doutrinas preciosas da sagrada palavra de Deus. Doutrinas sobre Deus, sobre o homem, sobre Jesus, sobre a graça, sobre a fé, doutrinas que fortalecerão você e ensinarão o caminho da vida eterna. Está aqui comigo o nosso evangelista Paulo, está também o Brutal, o nosso irmão Gustavo Sobreira. Estamos aqui para falar mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre nossa fé e sobre as doutrinas que norteiam e direcionam a fé cristã em todo o mundo. Que o Senhor te abençoe, fique aqui conosco e assista esse podcast. Muito bom, meus queridos irmãos, é maravilhoso poder estar aqui e estar com nossos irmãos Paulo, evangelista Paulo. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Alegria receber você aqui. Obrigado, pastor. Alegria estarmos aqui também nessa tarde para podermos aprender e conversarmos mais sobre a palavra de Deus. Muito bom. Gustavo? Obrigado. Mais um, né, podcast? Sempre um prazer buscar alimentar com a palavra de Deus, buscar conhecimento que vai na direção de Jesus. É verdade. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema essencial da fé cristã, que é sobre o ser de Deus. E compreender o ser de Deus é de extrema importância para a nossa fé, porque a nossa fé é uma fé que tem por base esse Deus que se revelou. E a nossa fé sem um conhecimento de Deus, ela se perde, né? No misticismo, ela se perde na idolatria, porque a idolatria é ter outros deuses no lugar do Deus verdadeiro, ou conceber o outro Deus que não seja o Deus verdadeiro que se revelou na palavra. Não é isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. É de suma importância, né, nós entendermos que Deus se revelou. E aquilo que ele revelou é algo que nós, então, devemos buscar, conhecer realmente como ele é e como ele quer ser adorado, né? E nós precisamos, de fato, ter essa busca, não por aquilo que não foi revelado, mas como está em Deuteronômio, aquilo que foi revelado, o Senhor quer que nós possamos tomar posse daquilo e buscar cada vez mais conhecer a sua essência, conhecer seus atributos e poder assim oferecer a ele uma vida que o agrade. Verdade. E nosso Deus é um Deus que se revelou aonde? Nós temos 2 livros de Deus, 2 livros. Tem 2 livros sobre Deus. O primeiro é o livro das obras de Deus e depois o livro das palavras de Deus. O livro das obras de Deus é a criação. Salmo 19 vai dizer isso, né? Que a criação proclama a glória do Criador, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o segundo livro, que é o livro das palavras de Deus, é esse livro aqui que nós chamamos de Bíblia Sagrada, com seus 66 livros, que são os livros canônicos, que nós aceitamos como palavra do Senhor. Então, conhecer a Deus parte, em primeiro lugar, de conhecer a revelação de Deus. A primeira revelação, que é a revelação das suas obras, ela fica indecifrável aos olhos dos homens por causa do pecado. E aí Paulo vai dizer que o homem, por causa do pecado, ele adora a criatura no lugar do Criador. Ele olha para a criação, ao invés de adorar aquele que criou todas essas coisas, ele acaba adorando as coisas, inverte. Agora, nós só teremos possibilidade de adorar a Deus como Ele quer que nós o adoremos, através da sua revelação. Porque o livro das palavras de Deus, ele nos dá a real interpretação do livro das obras de Deus. Eu só posso entender a natureza criada por Deus se eu entender a revelação de Deus através das suas palavras. Não é isso mesmo, Paulo? Isso mesmo. E é interessante notarmos que Paulo vai dizer em Atos, quando ele está nas suas viagens missionárias, no capítulo 17, sobre esse Deus desconhecido, né? Que os atenienses ali tinham separado um altar para aquele Deus desconhecido. E é nesse sentido que eu creio que nós, nessa tarde, nesse momento aqui, temos também esse desejo de talvez apresentar pela palavra que já foi revelada, mas que talvez o coração de alguns ainda que não entendem que Deus é esse. Como que é esse Deus revelado nas Escrituras, na criação,
mas que muitos tentam apalpar de alguma maneira, mas distorcida pela situação do pecado. Por isso há a necessidade de nos voltarmos às Escrituras para aprendermos de fato sobre esse Deus que para nós não é desconhecido quando temos a vida em Cristo, quando cremos no que Jesus fez e através do Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós e que nos ilumina ao lermos a palavra que foi revelada. Então é uma trindade, né? Toda a trindade envolvida, para que assim não sejamos mais adoradores cegos, né? Sem entender como e a quem estamos adorando. Verdade. E Gustavo, é muito interessante isso. Paulo tocou em dois assuntos aí. Primeiro, sobre o pecado, né? E depois nós vamos falar sobre isso, sobre o homem, sobre como o homem foi criado, o que aconteceu para distorcer, de fato, essa visão do homem do seu Criador. E depois sobre a obra redentora de Jesus Cristo. São doutrinas essenciais da nossa fé. Se não entender elas, nós nos perdemos nessa caminhada. Por quê? Porque nós somos cercados de tantas coisas, né? E hoje nós temos aquele pensamento que as pessoas dizem que toda religião leva a Deus, que toda religião é boa, e aí esse negócio é complicado, não é? Parece até um pouco exclusivista, mas não é pouco exclusivista, não, é totalmente exclusivista, porque Deus, de fato, não abre mão disso, né? O caminho é estreito. É estreito. E só tem um Deus, não tem vários deuses. E o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Yahvé, o Deus que revelou na palavra sagrada, não é Alá dos muçulmanos, nem o Brahma dos hindus, nem o Tupã dos nossos índios aqui. Não. Ele é o Yahvé, o Deus que se revelou. O Deus que se revelou. Então, nós vamos entender isso. Quem é Deus? Por que é exclusivista somente Deus? E qual que é as características desse Deus? Então, nós temos que compreender isso. Para quê? Para entender doutrinas primordiais e essenciais da fé cristã. E se você não entende isso, me desculpe, mas ainda você não é, de fato, alguém que possa dizer cristão. É verdade. Porque isso é essencial para a nossa Pastor, fé. você sabe que, por muito tempo, eu tive esse pensamento de achar que eu sou cristão, que pelas obras, por amar Ele incondicionalmente, mas eu vi o seguinte, que quando a gente realmente, a gente busca, a gente quer saber, a gente fica sedento de vontade de conhecer mais. Então, eu não gosto da Bíblia, eu não leio, não. Como assim? Mas se não lê, tem tantas outras opções, que nem audiolivro, que a Bíblia está toda... só quem não Só quem busca, não interessa, quem não quer. quem não entende, né? E esse pensamento, Gustavo, que você tinha, muitas pessoas têm. Inclusive pessoas dentro da igreja. Essa ideia inclusivista, como se isso fosse bonito, né? Não, eu amo todo mundo, então deixa eu incluir todo mundo aqui. Mas tem um problema. Se Deus é todos, então Deus não é nada. Se Deus é todos os deuses, então Deus não é nada. Porque uma coisa é Alá, e o pensamento de Alá. Uma coisa é o Brahma lá dos hinduístas. Uma coisa é o Tupã dos índios, ou o Buda, seja lá qual for a divindade que as pessoas adorem. Outra coisa é o Deus que se revelou na palavra. O Deus verdadeiro, o Deus das Sagradas Escrituras. E pode ser até ofensivo para alguém, as pessoas podem pensar isso, mas é o que a Bíblia ensina. Deus vai dizer no primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que os tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus está dizendo, não existe outro Deus. Então, não tem esse negócio de querer dividir a minha glória, a minha divindade com os outros deuses. Eu sou o único e verdadeiro. E me parece que nos dias que vivemos, se nós perguntarmos para as pessoas se elas creem em Deus, creio que muitos, a grande maioria vai dizer creio em Deus.
E o que se rejeita, então, hoje, é justamente essa mensagem da singularidade de Cristo. Quando se fala que ele é o único caminho, que ele é o único, de fato, mediador entre o homem e Deus, né? Lógico que nós estamos falando justamente do nosso Deus, o Yahvé, mas dentro dessa essência de Deus, nós compreendemos Deus o Pai, o Filho e o Espírito, e como foi dito, dos caminhos que a sociedade, que a modernidade, que o mundo pós-moderno quer trazer essa mensagem que é um pouco mais suave, né? Que ela não implica em renúncia, que ela não implica em confrontos, porque você vem com um Deus que você crê, eu venho com este que eu creio, e está tudo certo. Mas a Bíblia mostra essa singularidade da salvação e da comunhão com Deus através de Cristo. Interessante o maior crente que tem, o Satanás, Né? Crê e treme, né? Crê mesmo. Treme, né? Ele não tem dúvida nenhuma. Ele sabe quem é Deus. Sabe. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pluralidade e com essa aceitação, vou fazer até aqui uma aspas aqui, né? Essa aceitação, porque na verdade a gente quer incluir, mas esquece de conhecer e entender de fato quem é Deus. Isso. Porque como eu posso dizer que conheço a Deus ou que sirva a Deus se eu não conheço quem Ele é? Porque se você acha que Deus é todos os deuses ou todo caminho leva a Deus, você ainda não conhece quem é Deus. Eu citei para vocês aqui Êxodo capítulo 20, e olha aqui no versículo 2 do capítulo 20, diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Então Deus está dizendo, de fato, eu sou o único Deus e não tem outro Deus que vocês possam adorar, a não ser eu. E como que o povo conheceu esse Deus? E como nós podemos conhecer a Deus, né? Paulo vai dizer que Deus habita em luz inacessível, né? Nem mesmo os anjos ou qualquer outro ser santo, separado, pode chegar na pureza e na santidade de Deus. Tamanha é a glória de Deus. Deus é o totalmente outro, apesar de Deus ter criado todas as coisas e colocado marcas dele na sua criação, inclusive no homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo, não existe nada na criação que possa ser comparado com Deus. Então, sendo assim, se Deus é totalmente distante, que não tem comparativos e nem comparação entre aquilo que foi criado por ele, como que nós podemos conhecer a Deus? Qual a única maneira de conhecer a Deus? Se Deus está em luz inacessível, se Deus é infinito em todos os seus atributos e qualidades, como que nós, nossa mente finita, maculada pelo pecado, pode conhecer a Deus? Só tem uma maneira: Jesus. Através da revelação de Deus. E Ele se revelou através da sua palavra, e Ele se revelou através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então só podemos conhecer a Deus através de quê? Da Bíblia, que é a palavra de Deus, e através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não tem outra maneira de conhecer a Deus. Não tem outra forma de conhecer a Deus. Ah, não, eu estou aqui, eu vou para um retiro espiritual, eu vou ficar sozinho lá e vou ter uma revelação de quem é Deus. Não é assim. Ah, eu vou através dos santos ou dos, seja lá de quem for, e através dessas pessoas eu vou conhecer a Deus. Não. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E a quem aquele o Pai o quiser revelar. Isso aí. Então só pode conhecer a Deus através de Jesus. Sim. Só pode ir a Deus através de Jesus. E só conhecemos Jesus e Deus através desse livro aqui, ó. Pô, com certeza você tem esse livro aqui na sua casa, a Bíblia Sagrada. Esse livro aqui é a revelação do Deus verdadeiro, do Deus que nós precisamos conhecer, do Deus único. E esse livro aqui contém e é a verdade absoluta sobre Deus, sobre redenção, sobre salvação. Depois nós vamos falar sobre a Bíblia, né? Uma das doutrinas essenciais também, e uma das características que nós falamos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, e que a Bíblia é a verdade absoluta e é a palavra de Deus, né? Que é o ponto de partida. E um dia, ouvindo o reverendo Adão Carlos do Nascimento, um dos doutores da nossa igreja, professor,
foi pastor da primeira igreja de Valadares, foi diretor do seminário de Campinas, e ele falando que estudar teologia não é estudar Deus. Estudar teologia é estudar a revelação de Deus, através da Escritura. Então, o que é teologia, que eu estudo sobre Deus? É estudar a revelação de Deus, que é a palavra dele. É isso aí. Né, Paulo? E é maravilhoso, né? Se a gente poder pensar como cristãos no nosso país, sempre tenho dito isso lá na nossa igreja, a respeito de variedades, né, dentro dessa palavra, que é única, mas variedade de edições, de linguagens. O nosso país tem Sociedade Bíblica, uma editora que só faz Bíblia. Então valorize a palavra de Deus que você tem aí na sua casa. Como o apóstolo Pedro diz, né, que nós precisamos desejar, assim como uma criança deseja o leite materno, nós precisamos desejar a palavra do Senhor. E cada vez mais que nós nos alimentarmos dessa palavra, mediante a ação, né, do Espírito Santo que nos ilumina para compreendê-la, com certeza nós vamos entender cada vez mais quem é Deus, o amor de Deus pelo seu Filho, através do seu Filho a nós, e como Ele quer que a gente o adore, como Ele quer de fato ser cultuado, como Ele quer que nós vivemos, né, que possamos assim buscar cada vez mais na palavra do Senhor essas orientações. Então, a primeira coisa que nós vemos sobre Deus é que Deus se revelou. É a única maneira do homem conhecer a Deus. Deus é totalmente outro, Deus é santo, Deus está separado da sua criação, não tem nada igual a Ele. Então, como nós podemos compreender a Deus? Através da revelação dEle na sua Sagrada Escritura. Tem uma história, eu conto ela na igreja de vez em quando, Gustavo. Talvez você até já ouviu contar essa história lá. Do menino que saiu com o pai num sítio e pisou num formigueiro de formiga lava-pé. Pisou e as formigas ficaram alvoroçadas e ele ficou muito triste porque ele pisou sem querer. Ele falou assim: pai, eu pisei sem querer, eu estraguei a casinha das formigas. Como que eu posso pedir desculpa para elas? Falar que eu fiz sem querer, que eu não vi e que acabei pisando na casinha delas, destruindo a casinha delas e até mesmo matando algumas formiguinhas. Aí o pai falou: meu filho, não tem jeito. Nós somos totalmente diferentes das formigas. Elas não têm capacidade para nos compreender. E nem nós temos, né, condição de falar para elas e elas compreenderem o que nós estamos falando. Tamanha a diferença entre nós e elas. Só tem uma maneira das formiguinhas te entenderem. Se você se tornar uma como elas e descer lá. E sentir o que elas sentem. Falar como elas falam. Pensar como elas pensam. E aí comunicar a elas o que você fez. E foi isso que Deus fez. Foi. Deus se tornou um de nós. Mesmo sendo uma formiguinha insignificante como nós. Ele se tornou como nós. Para revelar o seu amor e mostrar quem Ele é de fato e de verdade. Então isso é maravilhoso. A revelação de Deus é grandiosa, é preciosa, é maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. É imensurável, né? E Paulo descreve isso em Filipenses 2, né? Deus que se esvazia da sua glória, que deixa o seu trono, a sua majestade, não esvazia da sua divindade, nunca deixou de ser Deus, mas o seu posto glorioso, né? E aí ele se torna como um de nós, justamente para salvar-nos da perdição e da condenação que está reservada àqueles que não se arrependerem. Né? Paulo vai dizer que ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, né? Assumindo a forma de servo. Isaías 53, ele revela o sofrimento, né? O que ele ia passar, a aflição, né? do Filho de Deus. Então Deus, ele é conhecido pela revelação da sua palavra. A palavra de Deus, conhecer a palavra, nós vamos conhecer quem é Deus. Então, como nós conhecemos Deus? Através da revelação dele, que é a sua Sagrada Escritura. E a Bíblia fala algo muito interessante sobre Deus, e que é uma das marcas dele, é Deus ser santo, a santidade de Deus. Tem vários textos, inclusive Levíticos capítulo 11, Levíticos 19, depois Pedro vai repetir isso lá na sua primeira carta, falando sobre a santidade de Deus. Então Deus, ele é o separado, aquele que é santo, que está puro, perfeito em todos os seus atributos. Então a santidade de Deus é uma das marcas dele, e Deus é santo de maneira absoluta. E por ele ser santo de maneira absoluta, ele exige
daqueles que se relacionam com ele a mesma santidade. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E isso é uma das características e marcas que nós precisamos compreender em Deus, a sua santidade. Ele não compactua com o pecado, ele não compactua com o mal, ele não é de maneira nenhuma autor de qualquer coisa que é pecaminosa ou má, porque isso vai contra a natureza santa de Deus, da absoluta santidade dele. Não é isso mesmo, Paulo? É isso, e o senhor citou alguns textos e a famosa passagem do chamamento de Isaías, né? No capítulo 6, nós vemos ali a exclamação, né, dos anjos na visão que Isaías tem, do trono de Deus, e aqueles anjos exclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E dá uma ideia de uma expressão de uma totalidade e de uma abrangência muito grande da santidade de Deus, né? Então nós podemos definir a santidade de Deus como um Deus totalmente perfeito moralmente, né? Deus não pode haver falhas, não pode haver impureza, né? Então Deus que se revela nas Escrituras, e pela visão de Isaías nós temos essa possibilidade de afirmar essa perfeição moral de Deus, né? E quando os anjos declaram essa santidade, eles estão afirmando algo que vai até acima, né, da totalidade humana, de nós sermos o quanto Deus é santo, né? E com certeza ele nos quer que também busquemos isso na nossa vida. Dentro daquele início da conversa que estamos tendo, nós falamos aqui a respeito do quanto as pessoas adoram a Deus da forma que querem e vivem talvez erradamente, achando que estão agradando a Deus. Mas Deus, que é santo, quer que o seu povo também seja santo, porque Ele é. Verdade. E aí nós temos, lógico, que dentro da conversa vamos caminhando para entender como que é possível, então. Uhum. Como que é possível estar diante desse Deus que é santo? Como nós podemos relacionar com esse Deus perfeito, isso, sendo que nós somos totalmente opostos a essa santidade, né? Deus é absolutamente santo e nós somos, né, não vou dizer absolutamente, porque graças a Deus há uma reversão, né, disso em Cristo Jesus, mas nós somos inclinados totalmente para o pecado. E você acha que isso enquadra também da mesma da formiguinha que quer relacionar com Deus? E é impossível, né? No caso, né, a formiga lá, para ela entender, era impossível. A única maneira é se o homem se tornasse uma delas, né? Porque a ideia de que quem está embaixo está submisso a quem está acima, né? Acima intelectualmente, em santidade. Então, a única maneira é se Deus viesse. Não tem outro jeito. O alvo é buscar santidade. E Deus se revelou de maneira tal, Deus, porque nós não temos capacidade de conhecê-lo por nós mesmos. O homem não tem. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, é interessante pensar isso. Depois nós vamos falar, quando for falar sobre outro nome, de maneira mais profunda. Mas quem foi atrás para resolver o problema? Quem buscou reconciliação? O homem buscou reconciliar com Deus? Nós falamos que a religião é o religare, né? Que vem do latim, mas não é o homem que busca religar com Deus. Na verdade, sempre é Deus. A iniciativa é dele. Sempre foi ativo, né? Sempre foi ativo. Deus sempre buscou o homem. Tanto é que Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Onde você está? Adão escondido, com vergonha, por causa do pecado que ele tinha cometido, e Deus vai até ele, porque, na verdade, é Deus que vai até o homem. Para nós conhecermos a Deus, só tem um jeito: se Deus se revelar a nós. Que nós chamamos aí da imanência, né? Que teve o seu ponto alto na encarnação de Jesus Cristo. E aí nós chegamos à singularidade de Jesus. Por quê? Porque se nós lermos o Salmo 15, quem habitará no tabernáculo? E aí nós vamos ver ali o padrão, o salmista respondendo: os justos, né, os retos. Puro de mão, limpo de coração. Mas como? A falsidade. E será então que é possível um homem ser assim?
ter todas essas qualidades? Isaías vai dizer o quê no capítulo 64? Que a melhor das nossas obras não passa de trapos de imundície. Verdade. Mas aí lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai citar que Deus trouxe um vivo caminho, um novo e vivo caminho. E aí entra a singularidade, que Jesus se apresenta em João 14,6 como sendo o único caminho. E nós vamos falar sobre através isso, desse depois. caminho que nós podemos, então, chegar a uma santidade. Né? De Verdade. adorar a Ele como quer, porque Deus é esse caminho que nos leva a conseguir, então, habitarmos, né, através do sangue de Jesus, habitar nos céus, dentro desse tabernáculo que o salmista diz no Salmos 15. Verdade. Nós vamos chegar nessa singularidade de Cristo num desses estudos nossos aqui, né, desse bate-papo sobre doutrinas básicas da fé. Mas Deus é absolutamente santo. Sim. Não há sombra de dúvida, não há erros, não há qualquer tipo de pecado, perversão, maldade no ser de Deus. Ele é santo, absolutamente santo. Você citou Isaías capítulo 6, e é interessante aqueles seres angelicais que estavam ali, que são os querubins, né, que estavam ali, eles tinham tanto temor de Deus. E Deus é tão santo que os anjos não atreviam mostrar os pés nem o rosto. Com duas asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Tamanho o temor que eles tinham de estar na presença daquele que é santo. Eles não ousavam olhar a face de Deus. Tamanha a santidade, perfeição e pureza de Deus. Então nós temos que entender, você que está aí, para você conhecer a Deus, você precisa entender que Deus é totalmente santo, totalmente perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Não há em Deus qualquer sombra de dúvida, maldade ou qualquer outra coisa que possa macular essa santidade absoluta que Deus tem. E pastor, só colocar o que eu percebo, se nós pararmos para pensar, o evangelista João diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. E nós estamos falando aqui, citando Pedro, que cita Levítico, né, na sua primeira carta, falando sobre a necessidade de sermos santos, porque o nosso Deus, porque Ele é santo. Também Hebreus capítulo 12 vai citar sobre essa questão de buscarmos essa santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu acho que nós vivemos um tempo onde há um grande embate, onde alguns vão achar que talvez erradamente estamos falando aqui de moralidade. Não, nós não estamos falando de moralidade. O Senhor se revelou nas Escrituras e através do Espírito Santo que opera dentro de nós, é possível sermos santos. Nós não podemos acreditar que o poder da libertação na cruz é apenas naquele momento. Não, o Espírito Santo tem poder também para nos santificar. E é isso que nós precisamos compreender para não darmos lugar à libertinagem, como Paulo diz lá em Gálatas, não transformar a liberdade em libertinagem. Porque hoje se vive, e às vezes se tem um grupo que está muito achegado a um evangelho que não traz essa renúncia, que não traz uma observação da sua vida diante de Deus. E é interessante notarmos que Deus não está dando para nós algo inatingível. Por nós seria. Mas é justamente porque Ele é ativo na justificação, mediante o seu Filho, é ativo quando reconcilia-nos com Ele, e é ativo também nessa santificação do seu povo. Como Pedro descreve no primeiro capítulo, na carta, no segundo capítulo, no versículo 9. Um povo de propriedade exclusiva dele. Um povo separado para andar nas obras que ele tem para nós. Então fica aqui o nosso desafio, que é possível. Né? Claro. O Sermão do Monte, que alguns vão dizer que parece que a segunda é uma lei de que Deus coloca ali como Moisés recebeu no Sinai, agora Jesus cita ali as bem-aventuranças, aquelas qualificações ali do público, né, dos discípulos que estavam ouvindo ali o Sermão do Monte, e nos mostra ali o que Deus quer de ser desenvolvido no caráter dos seus discípulos. Deus quer desenvolver em nós, Deus quer nos levar a essa maturidade, e isso tudo é possível porque Ele continua trabalhando dentro de nós. Claro. E Deus, sendo absolutamente santo, Ele exige santidade perfeita dos seus, não é? E é igual o pai que quer que o filho
espelhe os exemplos do Pai e reflita o que o Pai é, assim Deus, ele vai trabalhar em nós, e diz Paulo que essa imagem se tornará perfeita um dia na glorificação, onde nós seremos a semelhança do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus é santo, nós devemos entender isso, absolutamente santo, e ele exige santidade de nós. Segunda coisa que nós entendemos sobre a santidade de Deus é que Deus, sendo santo, ele tem ódio pelo pecado. E isso é muito sério. Paulo até tocou em um assunto aí, né, que as pessoas hoje não buscam e até têm dificuldade de ouvir sobre a questão da santidade, como se Deus fosse bonzinho. Deus é bom, Deus não é bonzinho. Qual que é a diferença de bom para bonzinho? Bonzinho é aquele que faz vista grossa para tudo. O bom é aquele que pensa no bem, no resultado, no trabalho, no processo. E mesmo que esse processo seja doloroso. O bonzinho, ele evita confronto, o constrangimento, evita a dor, não é? Mas causa um mal muito grande. Deus não é assim. Deus é bom. Deus é bom. Mas Deus não é bonzinho. E barateiam a graça, porque eles acham que a graça passa pano sobre tudo, né? E não é assim. Paulo vai dizer, vocês não foram libertados pela graça para viver da libertinagem, para viver na prática do pecado. Pelo contrário, vocês foram libertados do pecado para viver para Cristo. Então, se Deus ele é santo, e ele é perfeitamente santo, com toda certeza ele vai odiar o pecado. Ah, pastor, mas Deus é amor, Deus não pode ter ódio. Quem disse isso para você? Um exemplo, quem ama os judeus pode amar ao mesmo tempo o nazismo? De jeito nenhum. De forma alguma. É possível? Não tem jeito. É possível? Não. Quem ama as crianças pode amar qualquer tipo de maus tratos às crianças? É impossível. Então, Deus é amor. Ele ama aquilo que é bom, ele ama aquilo que é puro, ele ama aquilo que é justo, ele ama aquilo que é santo. E automaticamente, é claro que ele vai odiar tudo aquilo que é oposto, aquilo que é bom. Olha aqui que Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha aqui, e éramos, por natureza, filhos de quê? Da ira. O homem que não vive buscando a Deus e que vive de acordo com seus instintos, com seus sentimentos, ele é filho, Da ira. não é do Deus amoroso, ele é filho da ira de Deus. Isso é muito sério. E as pessoas precisam entender isso para entender quem é Deus. Porque fala-se do Deus de amor, e Deus é amor, mas esquecem que se Deus ama alguma coisa, certamente ele vai ter ira santa sobre o oposto daquilo. Como eu disse, né? Do nazismo e dos judeus e tantas outras coisas que são opostas. Eu vejo, pastor, que existe um grande erro, que é tentar qualificar ou quantificar os atributos de Deus. Colocar numa balança o amor de Deus como algo muito maior do que a sua santidade, do que a sua justiça. E não é, está nivelado. O tanto que Deus é amor, ele também é justo. Ele é. Né? Então os atributos de Deus estão nivelados. E isso faz dele a sua essência totalmente santa, totalmente, de fato, diferente, né? Como nós dizemos aqui, inatingíveis para nós, no sentido de compreendermos a sua totalidade. Mas, mediante o que foi revelado, devemos buscar cada vez mais estar em comunhão com Ele da maneira que Ele quer. Verdade. Então, nós aprendemos aqui que Deus, nós podemos conhecer a Deus através dos 2 livros que Ele escreveu. O primeiro é o livro das obras, que é a criação. O segundo é o livro das palavras, que é a Bíblia. E só podemos entender o livro das obras através do livro das palavras, que é a palavra de Deus. Deus revelou através do seu Filho. E uma das características principais de Deus é a sua santidade, ele ser totalmente outro. Então Deus ele é santo e ele exige santidade perfeita das suas criaturas. Segundo, Deus é santo e ele odeia o pecado. Então não pense que você vai viver uma vida de pecado
E tá tudo bem com Deus, não brinca com Deus. A Bíblia fala que de Deus nós não podemos zombar. Aquilo como implantar, ele vai colher. Então tome cuidado, busque ver uma vida de santidade. O pecado pode ser um acontecimento da nossa vida, mas não pode ser uma prática constante em nossa vida. Infelizmente, nós estamos nesse mundo, nós somos caídos, apesar de já ter sido redimidos por Cristo, mas a antiga natureza ainda luta contra nós, e uma das marcas do servo de Deus e da serva de Deus é lutar contra o pecado. Agora, se você vive na prática do pecado e isso está tranquilo para você, tem algo errado com a sua fé. Por quê? Se Deus é o seu Pai e Ele é santo, como que eu não posso ser santo? Como que eu não posso buscar a santidade? Como que ser santo não é uma preocupação para mim? E é uma evidência de filiação, pastor. O evangelista João, na primeira carta, no capítulo 3, fala que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Muito, excelente texto. É uma evidência de filiação. Se estamos em Cristo, não haverá prazer e não haverá constância no pecado. É verdade. Nós temos prazer na santificação. É verdade. Isso é maravilhoso. Então, terceiro e último é que os pecadores, olha, aí vamos pular depois desse ponto aqui, para o nosso próximo podcast, que é sobre o homem, sobre o pecado. Porque o terceiro ponto diz aqui que os pecadores não podem comparecer diante desse Deus Santo. Pesado, hein? É. Os pecadores não podem comparecer. Na Escritura tem vários... abominar é a mesma coisa de odiar, né? E abominar é pior do que odiar. Pois é. É odiar com força. Né? É odiar com todo É odiar poder, né? com toda a ira. Isso. E tá claro as coisas que ele abomina aí. Com certeza. Tem que fugir. Se a pessoa está enquadrando alguma coisa dessa, pode fugir. Bom, toma O cuidado. negócio vai ficar feio pro seu lado. E a Bíblia ela fala tanto sobre o pecado que ela diz assim: aqueles que praticam esse tipo de pecado, nem andeis com eles. Não fala nem para a gente não fazer, mas não aprovar. Em Efésios 5 fala que nós não devemos ser cúmplices, né? Não devemos ser cúmplices. E tem um Salmo 15, você citou o Salmo 15, deixa eu abrir rapidamente nele lá, e tem uma palavra forte lá sobre a questão do pecado, que o salmista vai falar, né? Ele fala: quem habitará no tabernáculo, quem há de morar no seu santo monte. Aí o texto diz assim, quer ver? Integridade, pratica justiça, de coração fala a verdade, não difama com a sua língua, nem faz mal contra o próximo, nem lança. Aqui, versículo 4. Olha que versículo forte. O que a seus olhos tem por desprezível aquele que é reprovado. Olha o que o salmista está dizendo. Aquele que quer andar com Deus tem que olhar para as pessoas que vivem de maneira que Deus reprova. E nós devemos fazer o quê? Desprezar. E a gente vive nessa sociedade tão complacente com o pecado, que bate palma com o pecado, que valoriza o pecado, que ri do pecado, que faz piada com o pecado. É uma coisa que incomoda, né? Tem uma franquia famosa aí de churrasco. Eu gosto muito de churrasco, né? Mas eu não fico bem, eu não vou lá de jeito nenhum. Chama Pecado da Carne. O que é, rapaz? Eu estou me rotulando lá, eu sou um pecador, então... Tô fora. Tô fora. Tem que fugir dos pecados da carne. Fora. E certa vez eu ouvi uma palestra, um pastor comentando algo que eu nunca esqueci. Foi no encontro da família, né, em Dom Cavate. Ele falando que um dos estágios mais tristes de um pecador é justamente quando ele ri do seu pecado. É algo degradante, mas ele consegue ainda achar pior graça, ainda, né? Ele ri, né, como se aquilo não fosse tão grave. Uhum. E nós vivemos esse tempo. Vivemos esse tempo da muito imoralidade, triste, né? vivemos Deus esse tem tempo misericórdia de nós. realmente... Ei, pastor, desculpe te interromper. Vontade. Pode. Esse tempo de fato, onde as pessoas não querem voltar para o que de fato é o correto. Meu pai disse que nós vivemos no tempo que o errado é certo e o certo é errado. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ela sempre vai ser atemporal, né? Ela é eterna e nós precisamos olhar firmemente para o que ela tem a nos aconselhar e nos dirigirmos dentro do que ela se propõe a fazer. Né? E nós podemos e precisamos buscar essa santidade.
e ter como desprezível de fato o pecado. E abominar o pecado. O pecado tem que ser abominável para nós. Ter como desprezível. O que é algo desprezível? Não é algo que eu não gosto, é algo que eu desprezo, é algo que eu não quero nem ver. Porque quando eu não gosto de alguma coisa, até pode chover, não me causa... Mas algo desprezível é algo que me causa náuseas. Sim. É algo que me incomoda. Sim. Então nós devemos desprezar o pecado, por quê? Os pecadores não poderão comparecer diante de Deus. Se você quer viver com Deus, se você quer morar no céu, se você quer servir a Deus e ter a companhia santa de Deus do seu lado, despreze o pecado, entenda isso. Uma das marcas de alguém que anda com Deus santo é se essa pessoa é santa. Então busque santidade, busque viver com Deus, porque nosso Deus é santo, ele se revelou como esse Deus santo e ele despreza o pecado. Então, como nós devemos fazer para andar com Deus? Como eu disse, nós temos o pecado ainda em nós, infelizmente. Então, como nós podemos ser aceitos por Deus? Qual que é a situação do homem diante de Deus? Como que nós ficamos? No próximo podcast nós vamos falar sobre isso, sobre o homem, sobre o que aconteceu com o homem, sobre o problema do pecado e a solução de Deus para esse problema do pecado. Assista o nosso próximo podcast, tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. E qualquer dúvida que você tiver sobre esse podcast, esse assunto, sobre Deus, a santidade de Deus, sobre quem é Deus, mande para nós aqui, nós teremos toda a alegria em te responder. Inclusive, nós queremos até criar um momento aqui no podcast para responder perguntas que serão enviadas para nós. Então vai ser uma bênção muito grande. Gustavo, uma palavra final para o pessoal. Paulo, uma palavra final para o pessoal aí. Acho que à vontade, Gustavo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, tem que fazer como que ele falou, pastor? Que ele é manso. Manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, né? Pois é, então isso aí é a maior riqueza do mundo, né? E que é descanso da alma. Então é fazer exatamente, ser obediente a ele e desprezar tudo que vai contra isso. É isso aí. E deixar aqui uma palavra de ânimo, que muitas das vezes nós olhamos e pensamos, como é que eu posso ser santo? Meu irmão, minha irmã, meu amado amigo, o nosso Deus não exige nada daquilo que é impossível para nós. Ele revelou sua palavra, e se você crê em Jesus, Paulo diz lá em 1 Coríntios 6 que nós agora somos habitação do Santo Espírito de Deus. E é esse Santo Espírito de Deus que nos ajuda na santificação. Que você confie nisso, que você reflita nesse momento então sobre isso. Eu posso vencer o pecado se o Espírito Santo de Deus já habita em mim, sim. Mas se você ainda não crê em Jesus, como foi dito no início pelo pastor Theo, você ainda é escravo do pecado. Que essa possa ser a sua reflexão nesse momento aqui, final. Amém. Deus abençoe sua vida e a todos. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que esse Deus maravilhoso se revele a você, que você leia essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus e reflita. E você que quiser nos visitar, conhecer a nossa igreja, nós estamos ali na rua João Pinheiro 286, a primeira igreja presbiteriana. Nós temos a congregação presbiteriana lá no bairro Aparecida. Qual que é o bairro lá? Bairro Aparecida, né? Congregação Esperança, rua Sebastiana Maria de Jesus, 277. Tá bonito o templo, viu? Tá Graças lindo. a Deus. Atrás do batalhão, né? Fácil. Isso uma mesmo. localização para os amados aí. Será um prazer ter vocês ali conosco. E se você mora no Santa Cruz, nós temos a Igreja Presbiteriana Betel, ali na Deputado Deno Moreira. Nós temos a segunda Igreja Presbiteriana também na Rua Nova. E nós temos a quarta Igreja Presbiteriana, que fica lá no bairro Esplanada, no Vale do Sol, a Igreja Presbiteriana no Vale do Sol. E com toda certeza você será muito bem recebido lá. Procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Cuidado com lugares que não ensinam as Sagradas Escrituras, tome cuidado. Nem tudo que fala sobre Deus, de fato, é sobre Deus, nem tudo que reluz é ouro. Então procure uma igreja que ensine a Bíblia. Falar que só a igreja presbiteriana é bíblica, de maneira nenhuma. Tem muitas igrejas boas, bíblicas aqui na nossa cidade.
Nós temos até um grupo de pastores que dá pastorear, uma equipe de homens de Deus que servem ao Senhor. Tem muitas igrejas bíblicas aqui na nossa cidade, louvado seja Deus por isso. Então procura uma igreja bíblica, uma igreja que ensina a palavra de Deus, para você conhecer a Deus e as doutrinas básicas da fé cristã. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você, fiquem com Deus.